Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto? A proposta de quitação da Arena Corinthians, feita ontem à Caixa Econômica Federal, foi aceita? A informação é que sim, e que é uma questão de trâmites agora para que o anúncio seja feito. E o que diz Carlos Vieira, presidente da Caixa, sobre essa negociação? Eu vou te explicar todos os detalhes, inclusive de como o Corinthians está fazendo para conseguir o dinheiro. E o Bruno Mendes foi denunciado no STJD pela expulsão contra o Grêmio e pode, inclusive, não jogar mais com a camisa do Corinthians. Eu te explico os detalhes depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto neste sábado, dia 18 de novembro, e a gente começa falando aqui sobre o Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes foi expulso contra o Grêmio, logo depois daquele lance do pênalti não marcado a favor do Corinthians, e uma jogada realmente bastante feia, né? Um lance bastante feio. Ele foi denunciado no STJD e ele será julgado nos próximos dias. A princípio, ele está fora do jogo contra o Bahia porque cumprirá a suspensão automática, né, pela expulsão. Mas ele será julgado também no STJD pelo lance. E ele poderá pegar entre 4 e 12 partidas de suspensão pela jogada violenta. Restam 4 jogos ao Corinthians nesta temporada. O primeiro contra o Bahia, que ele já está suspenso automaticamente. Restariam 3. Então, na temporada, ele pegando a pena mínima, ele não joga mais este ano. Depende só a data do julgamento agora, que não deve ser muito longa, né, em função até do calendário já estar aí no final. Né? O Campeonato Brasileiro está na sua reta final mesmo. Então, normalmente, eles aceleram um pouco esse processo de julgamento para dar tempo, né, de dar a punição ou a absolvição ao atleta. Mas a denúncia pela jogada, ela caracteriza de 4 a 12 partidas de suspensão, repito. E como restam 4 jogos apenas ao Corinthians e contra o Bahia, ele já estaria suspenso automaticamente. Se ele pegar 4, ele começa a cumprir, ele começaria a cumprir depois de 4 jogos, né, tirando o Bahia. Ele passaria a poder jogar, se ele pegasse a pena mínima, 4 jogos depois do jogo contra o Bahia. Como só vão restar 3, ele tem grandes chances de não vestir mais a camisa do Corinthians, e até porque, para 2024, a permanência dele é dada praticamente como nula. Ele não... As conversas não avançam, o Corinthians se mantém firme com relação aos valores propostos a ele, e deve ser, né, o final aí da passagem do ciclo do Bruno Mendes dessa forma. Talvez, e é bem provável que isso aconteça, que o último jogo do Bruno com a camisa do Corinthians tenha sido contra o Grêmio, aqueles 8 minutos em campo. Comenta aí, o que você acha dessa história do Bruno Mendes? Tem que pegar a suspensão mesmo? Ou tem que ir embora do Corinthians? Aproveita o espaço, comenta. E agora vamos falar sobre Caixa Econômica, Corinthians e Arena Corinthians. Bom, ontem veio a notícia. Corinthians fez a proposta à Caixa Econômica Federal para a quitação da Arena. Isso mexeu com toda a torcida. Isso deixou o torcedor em polvorosa, né, como se dizia antigamente. O Duílio e os diretores do Corinthians se reuniram em Brasília ontem pela manhã com o presidente da Caixa Econômica Federal e com seus diretores, e ouviram a proposta do Corinthians, que levou formalmente uma proposta de quitação da Arena Corinthians. Bom, muita gente duvidando, muita gente não acreditando nesta proposta. Ela existe, ela é real. A própria Caixa Econômica admitiu que ela existe através de uma nota, deu uma nota pública, inclusive, de que o Corinthians e Caixa Econômica tiveram um encontro e o Corinthians apresentou uma proposta de quitação da Arena, enfim. Né, isso é uma nota emitida pela instituição, né, pelo banco.
O Corinthians também divulgou uma nota oficial. E muita gente perguntando para mim, Ivan, mas como é que vai funcionar isso? O Corinthians não tinha dinheiro. Como é que vai pagar essa dívida do nada? Da onde surgiu o dinheiro? É uma grande jogada que é absolutamente legal. É absolutamente legal, tá? Dentro do mercado. O Corinthians fará o pagamento através de títulos precatórios. E o que é isso? O título precatório é quando uma pessoa, vou tentar resumir da forma mais didática e simples possível, tá? É quando você, por exemplo, que está acompanhando aqui o vídeo, você tem um dinheiro a receber do governo, tá? Um valor alto do governo, seja por aposentadoria, seja por, enfim, você tem, o Estado tem uma dívida com você, tá? Isso é um título precatório. É quando já foi julgado, em última instância, transitado e julgado, não existe mais como recorrer. Você ganhou essa ação contra o governo e vai receber. Vamos exemplificar aqui. Você tem 10 mil reais para receber do governo. Você não sabe quando vai receber este valor, porque o título precatório ele leva muito tempo para ser pago, né? Muito tempo. Alguém vai lá e compra, fala assim, ó, meu amigo, você tem 10 mil para receber? Você não sabe quando. Eu te pago 3 mil reais no teu título, em dinheiro agora à vista. Você aceita? Aí você, sem saber quando vai receber os 10, você aceita vender por 3. É isso, tá? A dívida precatória é isso. Alguém compra, né, a tua dívida com a Caixa ou com uma instituição do governo, com um banco do governo, seja Banco do Brasil, enfim. O Corinthians fez isso. O Corinthians, a informação que se tem é que comprou um título de valor alto, e aí a gente está falando de milhões, porque a dívida com a Caixa Econômica da Arena é de 611 milhões de reais, aproximadamente, e o Corinthians comprou isso de alguém, não se sabe de quem, tá? Mas não esse valor, comprou um valor menor, 300 milhões, comprou 300 milhões de reais. Só que ele pagou pelos 300, ele pagou apenas 30. Ele pagou 10% desse valor. Olha, você tem 300 milhões para receber da Caixa Econômica. Quando você vai receber? Ninguém sabe. Eu te pago 30 milhões à vista. E a Caixa zera essa dívida com você. Essa pessoa, essa empresa, enfim, topou o negócio. Vendeu ao Corinthians, o Corinthians pagou à vista, e a partir desse momento, a Caixa Econômica ela passa a não ter mais a obrigatoriedade de pagar os 300 milhões. Não é que esse dinheiro vai para os cofres da Caixa. Não, ela deixa de pagar aqueles 300 milhões. Tá? Então, vamos colocar aí, 90% de desconto na dívida. A informação que se tem é que a Caixa Econômica já aceitou a proposta. E o que falta para oficializar isso? Passar pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e o CGU, Controladoria Geral da União. Tudo que envolve governo, instituições, enfim, qualquer órgão, passa pela Controladoria Geral da União, CGU, e pela TCU, que é o Tribunal de Contas da União. É preciso, é como se fosse o órgão, aliás, como se fosse não, é o órgão que vai, olha, isso aqui está tudo ok, a documentação está ok, isso foi feito de forma lícita, de forma correta, de forma, né, toda documentada, então é uma aprovação de contas, exatamente, é uma aprovação de contas, tanto no Tribunal de Contas da União, como na Controladoria Geral da União, tá bom? Então, a informação que nós temos é que falta isso, apenas o trâmite burocrático para que seja oficializado o anúncio de quitação. O presidente da Caixa Econômica, o Carlos Vieira, perdão, o Carlos Vieira deu uma entrevista e disse o seguinte, que
estão construindo a viabilidade deste acordo, tá? E que isso deve ser concluído até o final desta gestão, né? Até 31 de dezembro, até o final da gestão do Duílio Monteiro Alves. Claro que pode ser antecipado para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta, enfim, né? Em tese, essa proposta do Corinthians, ela passa pelo comitê de avaliação, né, do técnico do banco. Olha, o Corinthians deve 600, quer pagar 300, vamos aceitar, não vamos? Eu acho que é uma operação extremamente simples e comum. Se você deve o seu cartão de crédito e você negocia com o banco, olha, eu devo 1.000, mas eu posso te pagar 500. O banco fala, bom, eu vou aceitar, melhor aceitar 500 dele, parcelado em 3 vezes, do que perder 1.000, né? É uma operação comum, legal, regulamentada, não tem problema nenhum, é uma negociação. Então, o Carlos Vieira diz que estão viabilizando, sim, essa negociação e que até o final da temporada o anúncio já deve ser feito e com possibilidade, inclusive, de ser feito antes do final do ano, de repente ainda durante esta semana. Então já dá mais ou menos, claro que não tem como cravar, né? Falar assim, olha, tá fechado o negócio. Eu não trabalho nem na Caixa, né? E nem no Tribunal de Contas. Então eu não tenho como falar isso está fechado. Mas a informação que a gente tem é que a Caixa aceitou a proposta do Corinthians. Essa é uma informação. Para mim, oficial é depois que a Caixa divulgar. Acordo fechado. E aí acaba a dívida, a Arena Corinthians passa a ser somente do Corinthians, né? Sem ter que se preocupar em pagar aí, por exemplo, 2024, mais 100 milhões de juros, como aconteceu agora em 2023. Então, o Corinthians, claro que às vésperas de uma eleição, de hoje a uma semana, próximo sábado, a partir das 9 da manhã, eleição no Corinthians. É claro que isso é uma grande jogada, sem dúvida nenhuma. Ah, mas o Duílio teve 3 anos para fazer isso e deixou para fazer no último dia. É uma manobra política. É uma manobra política. Né? É uma estratégia, é uma carta na manga, né? Para vencer uma eleição. A gente sabe que eleição vale de tudo, infelizmente. De tudo. Né? São manobras, são conversas, são negociações. É uma manobra política. Não esquecendo que há tempos atrás falamos sobre um patrocínio milionário no Corinthians de 150 milhões de reais de um banco digital. Eu sempre falei aqui, olha, para mim esse anúncio será feito próximo à eleição. A eleição é daqui a uma semana. De repente é mais uma cartada esse anúncio. Pode acontecer ainda esta semana um anúncio de um patrocínio de 150 milhões de reais de um banco digital no Corinthians. Política, minha gente, faz parte do processo, tá? Mas a operação em si, ela é legal. A operação em si, ela é legal, amparada pela lei, é uma negociação. Tá bom? Então, quero saber sua opinião. Você fica feliz com a quitação do estádio? Acho que essa é a principal pergunta. Era um problema que grande parte da torcida ficava incomodada. Sem dúvida nenhuma, todo mundo, mas a dívida, o estádio, a partir do momento que o estádio for quitado, o Corinthians passa a ser grande novamente, possa ter recursos, enfim. E ainda tem a história da venda, né, de colocar na Bolsa de Valores 49% das ações da Neoquímica Arena, já que o Corinthians tem um fundo, né, que detém 100% da Neoquímica Arena. Então, ainda tem isso, né? De repente é mais um dinheiro que poderá aportar aí no Corinthians nos próximos dias. Não se sabe valores dessa venda de 49% na Bolsa, como é que ela será, se isso ainda será possível em 2023. Né? A diretoria do Corinthians quer que isso aconteça ainda esse ano. Eles, claro, a situação está guardando todos os trunfos em função da eleição que acontece na semana que vem. Deixa seu like se você gostou do conteúdo. Espero ter sido claro, espero ter sido bem didático na informação, porque realmente muita gente não é obrigada, e eu confesso, eu não entendia muito de precatório, isso e aquilo, mas fui procurar me informar, fui ler, fui dar uma estudada nisso. Então, assim, a operação é absolutamente legal, tá? Não existe nada de por trás, isso, aquilo. Não, é uma operação legal. Você vai lá, faz um negócio,
eu te pago tanto, você me dá tanto de desconto, a gente zera a dívida e está tudo certo. Legalmente é uma operação correta. Mas a minha pergunta é, você está feliz com a quitação da Arena? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e no final do dia eu volto com mais informações do Timão para você. Legal? Grande abraço a todos, ótimo sábado, bebam água, se cuidem que hoje a promessa aqui em São Paulo, pelo menos, é de muito vento, muita chuva, tempestade, tipo aquela sexta-feira aí de 15, 20 dias atrás. Então, se cuidem, se protejam, evitem ficar no trânsito, evitem ficar perto de árvore, porque a tendência é que tenhamos um final de dia bastante complicado aqui em São Paulo. Grande abraço a todos e até mais tarde. Tchau.